Então, eu completava aí a informação da Thaís. A Espanha está logo abaixo da Itália no número de mortos pelo coronavírus. A Itália já passou de 12 mil, né? E a Espanha está chegando a 9 mil. E outro país que passou à frente da China, de onde veio o vírus, é a França. A França também, com um número que já se aproxima aí de 5 mil mortos. É a pandemia que pega a Europa de uma maneira dura. Tem uma coisa que foi dita ontem, um assunto que foi levantado ontem pelo ministro Luiz Henrique Mandetta durante a sua coletiva diária a respeito do combate ao coronavírus, que é sobre a chegada desses testes, né? Agora estão chegando 500 mil, vão chegar mais 5 milhões, depois mais 5, etc. Isso, ele falando, advertindo, e é uma coisa que eu acho que a gente precisa inclusive avisar, tá aqui avisando aos nossos ouvintes e tal, para ninguém ficar muito assustado, além da conta, né? É que a chegada desses testes e a administração desses testes no Brasil fará explodir o número de pessoas infectadas. Quer dizer, o número vai crescer absurdamente. Né? Por causa do diagnóstico, né? Exatamente em razão do atual quadro de baixa... Isso é importante, Cláudio. E o número de de mortes né? possivelmente Vai ser também, mais rápido, né, o diagnóstico. Vai ser, sai em 15 minutos, né? Então, assim... É uma coisa para a qual devemos estar advertidos. Vai crescer absurdamente mesmo, de maneira exponencial, o número há uma expectativa de que cresça até 15 vezes mais o número esses números todos, né, de pessoas infectadas, etc. Bom, também tem essa coisa da coronavírus, tem produzido alguns fatos interessantes, curiosos. Eu não digo engraçados, porque não tem graça nenhuma, nada que envolva o coronavírus. O governador lá do meu estado, de Alagoas, Renan Filho, está sendo comparado ao Dorico Paraguaçu, aquele genial personagem criado por Dias Gomes, né, no Paulo Gracindo. Que foi vivido pelo Paulo Gracindo, e a história gira em torno de um prefeito do interior, louco para inaugurar o cemitério, só que ninguém morria na cidade. Aí ele, né, enfim, fica ali tentando ver se alguém morre, até contratando pistoleiro para isso e tal. E no fim foi ele o primeiro, né? E o governador de Alagoas, a crítica é que o governador de Alagoas anunciou apressadamente a primeira morte por coronavírus em Alagoas, e ele foi desmentido pela família do morto. A família do morto veio a público para mostrar os exames do falecido, para mostrar, demonstrando que ele morreu de outra coisa, não foi de coronavírus, porque todos os testes dele, inclusive depois de morto, deram negativo. Bom, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, critica a demora do governo para liberar os R$600. Está apressado o Rodrigo Maia, hein? A aprovação pelo Senado se deu agora há pouco, né? Vamos ouvir o Rodrigo Maia. Eu acho que o governo tem toda a condição, num trabalho por mutirão, juntando outras estruturas, mesmo de forma remota, se consiga organizar o pagamento dos brasileiros antes de 16 de abril. Como você mesmo fez a pergunta, a palavra emergencial não me parece, por uma crise do tamanho da que a gente está vivendo, que aguardar até 16 de abril é a melhor solução. Não demorou a resposta do ministro Paulo Guedes, que disse que o governo tem sim pressa para fazer o pagamento, mas que há preocupação com as regras para a liberação dos recursos. Se fosse o dinheiro nosso, botava a mão no bolso, soltava em 30 minutos, fazia um cheque. O problema não é esse, o problema são recursos públicos. Isso mais tarde é pedalada fiscal, isso é impeachment, isso não foi autorizado dessa forma. Tem que ter uma compreensão que não é trivial você colocar dinheiro na mão de 38 milhões de pessoas, onde 70% deles não estão registrados, não estavam registrados. Agora até são mais do que os 38 milhões, porque o pessoal do Bolsa Família vai migrar do Bolsa Família para lá. Então pode ser que esse número até aumente. Bom, sobre esse assunto nós vamos conversar com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o Major Vitor Hugo, que atende a Rádio Bandeirantes. Major, em quanto tempo o senhor acha possível mobilizar a Câmara para que essa PEC do orçamento de guerra seja aprovada e esse dinheiro chegue definitivamente à mão de quem precisa? Bom dia, é um prazer estar falando com a Rádio Bandeirantes de novo. Bom, essa PEC do orçamento de guerra já vem sendo discutida no âmbito da Câmara, dos líderes da Câmara, já há algumas semanas. Ontem, vários ministros do governo, a incluir o ministro Ramos, Braga Neto, Jorge, membros da equipe econômica, designados pelo ministro Paulo Guedes, ficaram uma parte considerável do dia ontem, fechando
uma sugestão para o texto que foi entregue já ao presidente Rodrigo Maia, inclusive durante a sessão de ontem à noite. E existe a expectativa de que nós votemos essa PEC do orçamento de guerra ao longo da sessão de hoje, que começa logo mais às 11 horas. E o governo está buscando alternativas para realizar esse pagamento o mais rápido possível. Aliás, essa ideia do auxílio emergencial, ela surgiu no âmbito do governo, ela foi anunciada pelo ministro Paulo Guedes há umas 2-3 semanas. Inicialmente, o valor inicial que você pensou foi de R$200, mas depois o próprio governo avançou para R$600, e foi o valor que foi aprovado. E é lógico que tem um tempo, né? O Senado aprovou definitivamente na segunda-feira, e são várias instâncias do governo que se manifestam até que o presidente possa sancionar. É até mais seguro que isso ocorra, porque eram muitos critérios que foram estabelecidos. A lei que foi aprovada não tratava somente desse assunto, tinha também alguns aspectos ligados ao BPC, e é preciso que o presidente faça, lógico, junto com a parte técnica do Palácio Planalto, uma análise bem criteriosa para ver se tem algum aspecto a ser vetado ou se tudo será sancionado, para que, na sequência, ainda haja uma regulamentação com base em vários ministérios também, de novo, mas com muita ênfase no Ministério da Cidadania, que quem vai operacionalizar. E como o próprio ministro Paulo Guedes falou, na verdade, é um desafio muito grande, né, a gente distribuir esse valor, que acabou ficando um valor muito bom, porque para uma família onde nós temos 2 informais, o valor ultrapassa o salário mínimo, chega a R$1.200. E numa família em que a mulher é a chefe de família, e ela é uma família uniparental, né, só a mãe, ela vai receber em dobro, né? Então todas as famílias de autônomos, informais do Brasil, vão ter pelo menos um salário mínimo aí garantido. Mas é um desafio muito grande, operacional, distribuir uma quantidade considerável de recursos por mês para mais aí de 40 milhões de brasileiros no país como um todo. De modo especial nesse contexto também em que alguns prefeitos e governadores estão determinando, por exemplo, o fechamento de lotéricas. A gente sabe que em muitos lugares do Brasil as lotéricas são, muitas vezes, tudo que as pessoas têm. As lotéricas são, na verdade, os bancos, né, onde as pessoas pagam boletos, mas também fazem saques. Então, é algo que tem que ser feito uma coordenação a nível nacional, mas que nós temos, o governo tem todo o interesse, até porque a ideia foi do próprio governo de operacionalizar o mais rápido possível. Deputado, bom dia. Eu queria saber o seguinte, não tinha como se fazer uma coisa mais, ou a legislação brasileira não permite, uma coisa mais prática, né? Por exemplo, nos Estados Unidos o governo está mandando cheque para todo mundo, né? Toda a família vai receber $1.200, um cheque de $1.200, e se tiver filhos, cada filho corresponde a mais $500. E é uma coisa aparentemente muito simples, envolvendo um dinheiro muito maior, né? Todo mundo lá está recebendo aqui, somente aqueles que mais necessitam. Não tinha como o Congresso, o governo, terem ajustado um projeto, um processo que fosse mais simples, mais automático, mais prático? Pode ter certeza que a gente tem todo o interesse de fazer isso, o governo tem, o parlamento também tem dado mostras disso, quando o governo faz um anúncio de uma medida e por algum motivo a estrutura governamental ela é mais agora com a questão do teletrabalho e tal, as coisas ficam mais difíceis para avançar. Mas o governo tem feito isso de maneira muito, muito ágil, tem tentado fazer de maneira ágil. Mas sempre que, por algum motivo, as coisas não andam na mesma velocidade, o parlamento tem se adiantado e tem feito. Isso deve acontecer hoje, por exemplo, com a questão da complementação do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados. Era uma ideia que a equipe econômica do governo tinha antecipado, né, de fazer uma espécie de seguro, caso essa complementação pela União, esse repasse de recursos da União para os Estados e municípios não se mantivesse no mesmo nível de anos anteriores, a União iria complementar. E a Câmara dos Deputados se antecipou, né, os líderes apresentaram um projeto de lei que deve ser votado hoje, na mesma linha do que o governo já tinha anunciado.
Então, assim, todo esforço tem sido feito para que a gente consiga avançar com as pautas que são de interesse para que as pessoas na ponta da linha tenham mais do que rapidamente os benefícios prestados. Só que existe toda uma burocracia que começa pela própria Constituição, né, que a gente está tentando mudar para facilitar ainda mais, mas que não podem ser superados, ainda que num momento de crise, assim, para que a gente depois, na sequência, no afã de resolver um problema, crie outros problemas administrativos. Pessoas comecem a ser questionadas, ser processadas por improbidade administrativa ou por alguma outra ilegalidade, quando na verdade só queriam agilizar as coisas. Então, o governo está querendo fazer isso com o máximo de segurança jurídica para todo mundo, inclusive para aqueles que serão beneficiados, e isso, infelizmente, toma um pouquinho de tempo, mas o interesse de adiantar e de acelerar é de todos nós. Deputado, deixa eu te fazer uma pergunta, para mim não ficou claro. O pagamento dos R$600 aí está dependendo da aprovação da PEC emergencial para ser efetivado, é isso mesmo? Então, eu acho que está havendo uma confusão entre as falas aí, porque todas as vezes que o Guedes se referiu à PEC emergencial, ele estava se referindo a uma PEC, a uma das 3 PECs que o governo apresentou através dos senadores e que se encontra no Senado Federal, que é a PEC emergencial, que libera alguns gatilhos no orçamento, em casos de determinados parâmetros sendo atingidos por alguma calamidade, é algo perene, vai estar na Constituição para sempre, né? E a crise que nós estamos vivendo seria uma fase aguda dessa emergência que foi prevista nessa PEC emergencial. Então, é uma das 3 que está lá ao lado da PEC dos fundos e ao lado da PEC do Pacto Federativo. Essas são medidas estruturantes. E existe uma outra PEC, essa PEC sendo construída pelo presidente Rodrigo Maia, mas que ouviu diversos líderes partidários, interagiu com parte da equipe econômica, que captura parte das ideias dessa PEC emergencial, que está no Senado, mas avança em outras partes também para permitir, por exemplo, contratações de obras, de serviços, de pessoas, de uma maneira mais fácil, inclusive liberando algumas amarras, como a questão das licitações e tal, durante esse período da crise. Então, toda vez que alguém fala de emergencial, você tem que saber que está se falando da PEC emergencial essa lá do Senado, e tem uma tendência de unificação dessas 3, emergencial, fundos e pacto federativo, e votar o mais rápido possível, e essa PEC emergencial, ou essa PEC de orçamento de guerra, que deve ser começado, ou deve ser votada hoje. Ou seja, não tem data ainda para o dinheiro pingar na conta das pessoas. Isso não tem como dar uma esperança aí para o autônomo que está esperando esses R$600, é isso? Olha só, eu sou um deputado federal, líder do governo. A minha função é levar as teses do governo para dentro da Câmara. Eu não estou na máquina administrativa, não me sinto habilitado, autorizado a estabelecer um prazo. Eu não posso fazer isso, seria leviano da minha parte. O que eu posso dizer das conversas que eu tenho com os ministros, com o ministro Paulo Guedes, com o ministro Onyx, com o pessoal do Ministério da Cidadania, e com o próprio presidente da República, é que o interesse de acelerar é do próprio governo. A ideia da criação desse sistema emergencial foi do governo federal. Então, não existe qualquer intenção de protelar isso. Esse é um discurso que apareceu ontem no plenário da Câmara dos Deputados pela oposição e por alguns deputados de centro, justamente politiqueiros, né, aproveitando da crise para se autoprojetar politicamente. Não existe qualquer interesse do governo de protelar, pelo contrário. Muito bom. Olha, eu queria agradecer ao deputado Major Vitor Hugo, falando com a gente aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Obrigada, viu, deputado, pela conversa. Até uma próxima. Obrigado, Thaís. Muito obrigada. Agora são 8h45, só queria destacar aqui, eu acho que a questão que o Cláudio Humberto colocou é a fundamental disso tudo, né? Porque as explicações legislativas, todo esse meandro que às vezes é até difícil da gente entender, ainda mais com a cabeça longe, agora com o coronavírus, que tem a PEC, a votação dupla, a tramitação. Tinha que haver uma forma mais fácil e rápida de fazer com que essa intenção de ajudar as pessoas durante a crise se torne realidade, né, Cláudio?
Exatamente, Thaís, porque afinal de contas as pessoas estão desesperadas, né? E é tudo política. Olha, a classe política que é cada vez mais vagabunda no Brasil, né? A gente vê que eles não decepcionam, ou pelo menos não desapontam, né? Eles estão sempre fazendo tudo aquilo de pior que a gente espera que eles façam. Agora, com um dia no dia seguinte, já com menos de 24 horas depois de o projeto finalmente chegar no Palácio do Planalto, já estava lá o Rodrigo Maia, que atraso é esse e tal. O cara levou 3 dias para promover uma votação virtual. Os caras tudo em casa, o único trabalho que eles tinham era ligar o computador. Ontem o senador Anastasia disse que o Senado Federal fez um esforço enorme para voltar essa questão na segunda-feira. Esforço enorme? Eles receberam isso na sexta. Não podiam ter voltado no sábado. É urgente, é urgentíssimo. Essas pessoas estão passando fome, estão passando necessidade. E eles ficam... Aí passou sábado, passou domingo, nem aí voltam na noite de segunda-feira. Foi quando eles votaram. Né? Porque eles não têm dificuldades, né? Não tem dificuldades de manutenção. A despensa está cheia. Aliás, dispensa paga com dinheiro do contribuinte. Né? Tudo ali está tudo pago com o nosso dinheiro. Eles não têm nenhuma aflição assim maior. E aí, sabe, ficam enrolando as pessoas. Ontem o presidente da Câmara ficou embromando durante a coletiva, quando vem cá, presidente, e a redução do salário dos deputados? O deputado não está trabalhando. Será que não dá para, como acontece em outros países, né, reduzindo, se não 100%, em alguns casos tem acontecido, mas em 50%, 60%, no caso do Chile foram 60%, não dá para reduzir os salários de suas excelências? Não, isso aí a gente vê depois, o governo tem que fazer a parte dele também, isso tem que ser dos 3 poderes, aí começa a criar dificuldades para não fazer uma coisa elementar, que é dar exemplo, né? Olha, a classe política brasileira, de fato, meu Deus do céu, né? Enquanto isso as pessoas estão esperando que eles se entendam, né? Nós temos uma emaranhado de leis, né, que acaba criando pretexto para isso. Olha, se eu for liberar isso agora, isso aqui vai dar processo por negócio de pedalada. O outro, porque não sei o quê. E, sabe, fica essa embromação toda, porque, na verdade, não é a barriga deles que ronca de fome. Bom, tem dinheiro entrando na economia hoje, hein? Os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro e que optaram pelo saque aniversário do Fundo de Garantia já podem ter acesso ao dinheiro hoje. Essa modalidade aí do saque aniversário permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta, ativa ou inativa, do Fundo de Garantia a cada ano no mês de aniversário. Só que quem aderiu não pode depois, reivindicar o Fundo de Garantia caso seja demitido sem justa causa. Teve uma contrapartida para quem quis aderir a esse saque aniversário. Então, quem nasceu em janeiro e fevereiro e aderiu, já pode ter acesso ao dinheiro.